O Brasil inteiro acompanha com tristeza o fato de que a democracia brasileira, neste dia, fica mais pobre, mais frágil, é, agredida na sua espinha dorsal. E isso se dá em virtude da cassação do mandato do deputado Daltan Dallagnol por parte do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O Dallagnol não é apenas um deputado. Ele foi, aliás, ele não foi apenas deputado, ele foi o deputado mais votado do Paraná, com quase 400 mil votos. O PT, o PV, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o PMN, juntos, entraram com a petição junto ao TRE daquele estado, reclamando que Dallagnol não poderia ser candidato, que foi candidato na condição de inelegível. E isso porque, segundo eles, Dallagnol pediu demissão junto à procuradoria, onde ele era procurador, para fugir de uma possível punição. E com isso veio se candidatar e, candidatando, ganhou as eleições de uma maneira acachapante, campeão de votos. Na verdade, minha amiga e meu amigo, o que levou à cassação do Dallagnol por parte do TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes, não foi atos de corrupção. Não, é o contrário. Dallagnol, como procurador, ele combateu a corrupção quando estava na Operação Lava Jato. Botou pessoas poderosas na cadeia, entre elas um presidente corrupto, Luiz Inácio Lula da Silva. Dallagnol, o pecado de Dallagnol não foi cometer corrupção, mas sim combater a corrupção. O relator do processo de cassação do registro e o mandato de Dallagnol foi aquele ministro do TSE da minha cor, do qual eu deveria me orgulhar, Benedito Gonçalves. Aquele serviçal de Alexandre de Moraes, que disse para Alexandre de Moraes o seguinte: ordem dadas, missão cumprida, melhor dizendo. Para reforçar mais, para aqueles que não lembram dele, é aquele que Lula tinha um hábito de bater na cara dele, toda vez que via, dava tapinhas na cara dele. Ele foi o relator. E ao relatar pela cassação do mandato do deputado, todos os demais ministros votaram com ele. Foram 7 votos a 0. Votação por unanimidade. O que a gente viu com a cassação do mandato de Dallagnol foi um acerto de contas, um processo de vingança daqueles que se sentiram prejudicados lá atrás, que não aceitam ser alvo de investigação e pagar pelos seus atos de corrupção. Basta lembrar que esse mesmo TSE, que hoje caça o mandato de um deputado honrado, Daltan Dallagnol, é o mesmo TSE que descondenou Lula. Esse mesmo Lula que estava preso por atos de corrupção e julgado em 3 instâncias. E que de uma forma estranha o permitiu que ele fosse candidato, vindo a ganhar as eleições. Esse mesmo TSE é a corte que inocentou Sérgio Cabral.
ex-governador do estado do Rio de Janeiro, réu confesso. Palavras do Sérgio Cabral, abre aspas. Eu não consigo ficar sem roubar. Eu sou viciado em roubar. Eu tenho taras por corrupção. Fecha aspas. Mesmo sendo réu confesso, ter roubado milhões e milhões, foi inocentado pelo TSE. E não se assuste, vai ser candidato a governador do Rio de Janeiro e vai ganhar, não sei como, mas será o próximo governador. Esse mesmo TSE, minha amiga e meu amigo brasileiro, é a corte que também inocentou o ex-governador do Rio de Janeiro, o ex-governador também do Rio de Janeiro, o Pezão. Então, por aí você vê que a coisa não é séria. A democracia está ferida de morte. E eles não vão parar por aí. O TSE, encabeçado pelo ministro Alexandre de Moraes, não tem limites. Não vão parar por aí. Eles começaram com o Francisquini, passaram pelo Daniel Silveira, chegaram agora em Dallagnol. E não se assuste. A vítima da vez chama-se senador Sérgio Moro, pelas mesmas razões que caçaram Dallagnol. Como também não devemos nos assustar quando vir a notícia que eles transformaram Bolsonaro em inelegível. E toda essa maldade, essa tirania, esses arroubos autoritários vem acontecendo à luz do dia, sem nenhum pudor, para todos ver. E a gente não vê nenhuma reação daqueles que têm um dever de reagir. O presidente da Câmara, Rodrigo Arthur Lira, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. A gente não tem visto nenhuma manifestação das Forças Armadas. Esta é um antro de covardes. Está vendida, aparelhada e corrompida. Uma parte da imprensa que deveria se levantar contra esses arroubos autoritários em defesa da democracia se silencia como se tudo isso fosse normal. O objetivo do TSE / Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, é calar e caçar os deputados de direita, para fazer valer o seu projeto de implantar no Brasil uma ditadura de togas. Aliás, essa já está implantada, ganhando forças a cada dia, não sei até quando. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Ações como esta mostram que a nossa democracia está andando de lado. Pessoas estão sendo presas sem razão que justifique. Jornalistas estão autoexilando, saindo do Brasil para viver em outro país. Parlamentares estão perdendo mandato, outros presos pelo simples fato de emitir a sua opinião. Dallagnol foi um deputado eleito com quase 400 mil votos no estado do Paraná, eu repito. E 7 homens que não teve sequer nenhum voto para estar onde estão, em uma canetada, em um comportamento no mínimo estranho, toma essa decisão, a revelia da decisão democrática e popular e a revelia daquilo, entendo eu, do que diz a lei. Como dizer que vivemos uma democracia? Isso é tirania pura e simples. Ao ponto de fazer inveja a Nicolás Maduro, Kim Jong-un da Coreia do Norte, Xi Jinping da Rússia, da China,
Está feio, está perigoso. E tão mal quanto aqueles que fazem o mal, TSE, Supremo Tribunal Federal, banda podre da imprensa, banda podre da classe política, banda podre da esquerda, tão mal quanto aqueles que fazem o mal, é aqueles que vê o mal ser feito, podendo fazer alguma coisa para evitar que esse mal se alastre, se calam, se acovardam, finge que não está vendo o que está acontecendo. Mas eles serão as próximas vítimas. Entendo que os brasileiros não devem aceitar situações como essa. Deve se levantar de forma pacífica e ordeira, mas se levantar, se manifestar, não se curvar, não se calar, porque esse é o objetivo deles. Caçar uns, intimidar outros. Caçar uns, calar outros. O Brasil vive dias estranhos. O Brasil vive a pior das ditaduras, a ditadura do judiciário. Entenda-se Supremo Tribunal Federal, que na verdade não tem nada a ver com o poder judiciário brasileiro como um todo, que é composto de pessoas honradas, comprometidas com a legalidade, com a Constituição e as regras democráticas. A gente está vendo tudo isso acontecer debaixo dos nossos olhos. E nós temos, nesse momento, sensação de impotência, porque essa gente não tem escrúpulo, não tem compromisso com a Constituição, com a democracia, não tem nenhum pudor. Agem na cara dura, à luz do dia, para fazer valer as suas maldades e o interesse dos seus grupos, do sistema. Isso não é democracia. Aí eu te pergunto, aonde está o Ministério Público Federal? Aonde está a banda boa da imprensa? Aonde está as Forças Armadas? Aonde está o chefe dos poderes constituídos? Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal? As organizações sociais, CNBB, Comissão de Direitos Humanos e outras. Hoje é um. Aqui é um, ali é outro. Se nada for feito, amanhã serão todos. A tirania dessa gente não tem limites. Vergonha é nem pensar. O que vai dizer a opinião pública, o que vai pensar a opinião pública, eles pouco importam. Eles não se interessam com a opinião pública. Porque sabem que para a sua permanência no poder não depende de voto. Os seus cargos são vitalícios. E não prestam serviço ao Brasil, eles prestam serviço a grupos, fazendo aquilo que lhe é de interesse. Estão jogando o Brasil na encruzilhada, no retrocesso, levando o Brasil ao nível da Idade Média, fazendo a nossa democracia uma coisa insignificante, jogando a nossa democracia e a nossa Constituição na lata de lixo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Que Deus tenha piedade do Brasil. Que Deus estenda a suas mãos sagradas sobre os brasileiros. E que Deus dê o destino merecido a essa gente que pratica o mal contra a nossa nação. Que seja um destino merecido, à altura da maldade que eles vêm fazendo. Mesmo porque nenhuma maldade é para sempre. Quanto mais alto a subida, quanto mais alto é o cabo, mais forte é o tombo. Que Deus proteja a nossa nação.